A estrada parecia se estender para o infinito, engolida pela escuridão. Apenas os faróis do meu carro cortavam a negrura, revelando o asfalto solitário à frente. Eu mal conseguia manter os olhos abertos, o cansaço se infiltrando em cada fibra do meu corpo. A meia-noite havia passado há pouco, e a ideia de ter mais 2 horas até o conforto da minha cama parecia uma tortura. Mas, ao mesmo tempo, havia um alívio palpável em estar longe da minha família. Reuniões familiares eram sempre um campo minado de ressentimentos e tensões mal disfarçadas. O álcool apenas amplificava tudo isso, transformando o que deveria ser uma noite de celebração em um festival de hostilidade velada. O pensamento de ter escapado dessa armadilha me deu uma sacudida de adrenalina, afastando momentaneamente o sono. Enquanto lutava para me manter acordado, meus olhos se fixaram na estrada deserta. A solidão daquele trecho me incomodava. Era feriado e eu esperava que mais carros estivessem por ali. Mas a noite estava vazia, o silêncio quebrado apenas pelo murmúrio constante do motor do meu carro. Olhei o relógio no painel, notando que o tempo parecia se arrastar. Eu precisava de um descanso, algo para quebrar a monotonia. Foi quando avistei a placa indicando uma parada de descanso a 2 quilômetros de distância. Hesitei, odiando a ideia de parar no meio do nada, mas a urgência crescente em minha bexiga não me dava escolha. Aproximei-me da entrada, vendo as luzes amarelas iluminando vagamente o estacionamento e a pequena construção que abrigava os banheiros. Havia algo de inquietante naquelas luzes, como se elas não quisessem revelar completamente o que se escondia nas sombras. Puxei para a faixa da direita e entrei no estacionamento vazio. O silêncio parecia mais denso ali, como se a escuridão ao redor tivesse engolido todos os sons. Desliguei o motor e fiquei sentado no carro, observando o ambiente. Não havia outro veículo à vista, e a floresta que cercava a área era apenas uma massa escura e impenetrável. Por um momento, pensei em voltar para a estrada e ignorar a parada, mas a pressão na bexiga me convenceu do contrário. Saí do carro, o ar frio da noite me envolvendo imediatamente. Algo se mexeu na beira da minha visão, do outro lado da estrada, mas quando virei a cabeça, não vi nada. Talvez fosse apenas um animal. Com um arrepio, caminhei rapidamente em direção aos banheiros, o som de meus passos ecoando no vazio. A construção parecia mais velha e mal cuidada de perto, com manchas de mofo nas paredes e o cheiro inconfundível de desinfetante barato. Entrei no banheiro e me deparei com um ambiente surpreendentemente limpo, apesar do exterior deteriorado. Não havia ninguém ali, o que me fez respirar aliviado. Escolhi o mictório mais próximo da porta e comecei a me aliviar, o som da urina quebrando o silêncio opressivo. Foi então que ouvi o alarme do meu carro disparar. O som era ensurdecedor na quietude da noite, fazendo meu coração pular no peito. Minha mente correu para a única explicação lógica. Alguém estava tentando roubar meu carro. O medo me atingiu como um golpe físico, e eu rapidamente me recompus, apertando as calças enquanto corria para a porta do banheiro. Mas antes que eu pudesse sair, os passos. Eles eram lentos, deliberados, arrastando-se pelo lado de fora do banheiro. Parei, segurando a respiração, tentando identificar a direção de onde vinham. O som se aproximava, cada vez mais nítido, até que parou bem do lado de fora da porta. O silêncio voltou, ainda mais pesado do que antes. Então, uma batida firme na porta ecoou pelo banheiro. "Ei, cara, tô tentando pegar um ônibus para casa. Será que você poderia me emprestar uns trocados? Só preciso de uns R$2. A voz era calma, quase amigável, mas havia algo nela que me arrepiou. Era como se as palavras fossem ditas por alguém que não estava acostumado a pedir ajuda. Alguém que estava forçando a simpatia. Fiquei paralisado por um momento, sem saber o que fazer. "Eu sei que você está aí dentro, cara", continuou a voz, agora com um tom ligeiramente mais insistente. "Vamos, me ajuda. Só R$2.
Tentei ficar o mais quieto possível, torcendo para que ele desistisse e fosse embora. Mas, ao invés disso, ouvi o som de metal raspando contra metal. Ele estava tentando abrir a porta. Meu coração começou a bater ainda mais rápido, e eu me movi o mais silenciosamente que pude até o fundo do banheiro, onde havia uma pequena janela aberta para a ventilação. Vai ser assim, então? A voz do homem agora tinha um tom de diversão maliciosa, como se ele estivesse saboreando cada momento. O som da fechadura sendo forçada voltou, mas dessa vez mais agressivo, quase frenético. Subi no vaso sanitário e comecei a me espremer pela janela. Não era uma saída fácil, e a adrenalina bombeando pelo meu corpo só tornava tudo mais complicado. Quando estava quase do lado de fora, ouvi o som da fechadura finalmente ceder, seguido pela porta sendo aberta com um estrondo. Eu me joguei para fora da janela, caindo na grama com um baque surdo. Não me permiti olhar para trás. Eu sabia que ele estava ali, que ele havia me visto sair, e isso era tudo o que eu precisava saber. Corri o mais rápido que pude em direção ao meu carro, ouvindo o som de passos atrás de mim. O alarme ainda estava disparado, mas não ousei parar para desligá-lo. Cheguei ao carro, destravando a porta enquanto corria, e me joguei para dentro, girando a chave na ignição no mesmo instante. Quando olhei para trás, ele estava parado na entrada do banheiro, observando-me com um sorriso torto que parecia não pertencer a um rosto humano. Seu corpo era magro e deformado, como se tivesse sido esticado além de seus limites naturais. Mas o que mais me aterrorizou foi o olhar em seus olhos. Não havia ali nada que eu pudesse reconhecer como humano, apenas um vazio frio e cruel. O carro arrancou, e eu acelerei para fora daquele estacionamento, o coração ainda martelando no peito. Pelo retrovisor, vi o homem estranho observando enquanto eu me afastava, até que ele desapareceu na escuridão. Por um breve momento, pensei ter escapado ileso. Mas então, enquanto meu carro ganhava velocidade, vi outro veículo se aproximando da parada de descanso. O desespero me atingiu com força. O carro reduziu a velocidade e eu vi o homem estranho caminhar em direção ao novo veículo, suas intenções claras como o dia. Apertei o volante com força, minha mente em uma batalha interna entre voltar e ajudar ou continuar a fuga. E então, eu fiz o que a maioria faria em meu lugar. Segui em frente. Não olhei para trás. Mesmo quando ouvi o som de pneus cantando ao longe, mesmo quando imaginei o que poderia estar acontecendo naquele estacionamento. Não parei até estar a quilômetros de distância, a estrada finalmente se tornando um borrão na minha visão periférica. Eu sabia que onde quer que ele estivesse agora, ele estaria procurando por outra vítima. E eu só podia rezar para que nunca mais tivesse que cruzar o caminho daquele homem, ou seja lá o que ele realmente fosse. Afinal, há coisas na estrada que são muito piores do que qualquer monstro imaginado na infância. Coisas que vestem a pele de um homem, mas que carregam em si a maldade pura, destilada. E naquela noite, eu fui uma das poucas pessoas que tiveram a sorte de escapar com vida.